Boa noite, amados irmãos. Saúdo a todos com a graça, com a paz do nosso amado Salvador, Jesus Cristo. Vamos finalizar a nossa exposição desta carta tão preciosa, carta de Paulo aos Efésios. Hoje temos a última porção de texto, a última perícope desta carta para estudarmos. Efésios capítulo 6, versículos 21 a 24. Efésios capítulo 6, de 21 a 24. Hoje, na videira, eu anunciei que estaremos terminando também, mas lá estava sendo exposta a carta aos Filipenses. Eu esqueci. Esse é o resultado de um pai de 4 filhos, viu, irmãos? Faz parte. Maravilha. Ok, creio que todos abriram. Peço que prestem bastante atenção na leitura da palavra. É palavra de Deus, inspirada, inerrante, infalível, suficiente para as nossas vidas, para termos uma vida piedosa. Está aqui o que nós precisamos. Então, com muita atenção, farei a leitura deste texto. Assim diz a palavra do Senhor. E para que saibais também a meu respeito e o que faço, de tudo vos informará Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor. Foi para isso que eu vou-lo enviei, para que saibais a nosso respeito, e ele console o vosso coração. Paz seja com os irmãos e amor com fé, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. Oremos uma vez mais. Senhor Deus, amado Pai, louvado seja o nome do Senhor pela Tua palavra, Pai. Palavra preciosa, palavra do Senhor para as nossas vidas. Ó Deus, te louvamos pela leitura, porque a Tua palavra já foi lida outras vezes no culto de hoje, mas neste momento, ó Pai, de maneira especial, eu peço que o Senhor seja comigo. O Senhor sabe quão pequeno sou. O Senhor sabe, ó Pai, porque o Senhor inclusive registrou na sua palavra que sem o Senhor eu nada posso fazer. Sem o Senhor nós nada podemos fazer. Por isso, ó Deus, peço a Tua graça, peço, ó Deus, unção do alto para falar da parte do Senhor. Peço, ó Deus, que o Senhor dê graça aos meus irmãos para que compreendam a palavra do Senhor e essa palavra encontre morada em nossos corações. Sê conosco, ó Pai. Te rogamos tudo isso, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Amados irmãos, nós somos conhecidos, nós brasileiros, como o país do futebol. Na verdade, o Brasil é conhecido como o país do futebol. Eu gosto de futebol, imagino que muitos gostem. E pensando em futebol, eu gostaria que nossas crianças, que gostam de desenhar também, desenhassem jogadores de futebol, num campo de futebol, e na beira do campo vocês desenhassem, viu, crianças, o treinador também, tá? Então, campo de futebol, jogadores e o treinador ali na beira do campo. Irmãos, eu não sei se vocês já pararam para pensar, mas quanto a um time de futebol, o que é necessário para que um time de futebol tenha sucesso? Faça uma boa temporada, ganhe os campeonatos, seja um time competitivo. Obviamente que existem vários fatores, mas eu diria que entre os fatores principais nós podemos destacar 2 fatores muito importantes, que é um time onde haja companheirismo, haja bons companheiros, haja entrosamento entre a equipe, e é necessário, inclusive, para que isso aconteça, que haja um bom treinador, um treinador que consiga fazer com que as peças se encaixem, consiga extrair o melhor de cada jogador da equipe, para que então a equipe avance, para que a equipe vá bem. Nós vemos históricos de equipes que nem tinham assim um grande ou o maior dos elencos, mas por conseguir encaixar bem as peças, a equipe foi muito bem. Nós vimos, por exemplo, o meu time ganhar no ano passado a Libertadores da América, também ganhar o Campeonato Brasileiro. Nós vimos, e alguns acham que nem era o melhor elenco do campeonato, o melhor elenco do Brasil, mas o Arthur Jorge conseguiu encaixar muito bem aquele elenco, não é verdade? Extrair o máximo daqueles jogadores. Nós vemos que o time continua ali
com as mesmas peças, praticamente, saíram 2 boas peças, mas teve também uma reposição razoável, mas não tem treinador e o time tem decepcionado no início desse ano. Então, nós vemos essas 2 coisas como necessárias para um time ir bem. Pergunta que eu faço: o que é necessário para que nós, como igreja do Senhor, que também estamos numa espécie de jogo, será que podemos chamar assim? Ou, como vimos no último sermão, estamos numa guerra. Pelo simples fato de nascermos, estamos nesse mundo, estamos em guerra. E como igreja do Senhor, como ir bem nessa guerra? Como ir bem nessa batalha da vida? Como caminharmos bem? Como sermos bem-sucedidos? Irmãos, eu creio que no final desta carta, diante de tudo que já vimos, escrito pelo apóstolo Paulo, inspirado por Deus, nós temos 2 coisas sendo destacadas, 2 verdades importantíssimas para que trilhemos uma boa caminhada nessa terra, como peregrinos, como igreja do Senhor neste mundo caído. Temos 2 coisas aqui importantes. E nesse final dessa carta, além de uma espécie de relatório que o apóstolo Paulo envia à igreja de Éfeso por meio do seu companheiro de jornada, Tíquico, nós temos também a saudação final. E nesta saudação, irmãos, ou melhor, em toda essa porção, junto com a saudação, nós temos aquilo que nós acostumamos a fazer saudando uns aos outros. Nós temos irmãos saudando uns aos outros com a graça e com a paz do nosso amado Salvador Jesus. E é justamente esse o tema da mensagem. Irmãos, graça e paz. Esse é o tema da mensagem. Irmãos, graça e paz. Eu gostaria de dividir essa porção de texto, essa perícope, em 2 partes. E a divisão é a seguinte: a primeira, irmãos, e a segunda, graça e paz. Nós pensaremos um pouco sobre essas 2 questões, essas 2 verdades e como elas são necessárias para que nós caminhemos bem na nossa jornada nessa terra, nessa guerra, nessa batalha que estamos inseridos. Em primeiro lugar, então, vamos ver essa parte dos irmãos, igreja do Senhor, nós que nos chamamos de irmãos, e tanto o nos chamar de irmãos, como a graça e a paz, deve ser algo que nós devemos pensar sobre. Não deve ser um jargão que nós usamos, mas pensar. E usar, inclusive quando usarmos pensando sobre o que significa. Tá certo? Mas vamos pensar nessa primeira parte. Nós como irmãos, como igreja do Senhor, e eu gostaria que para pensarmos nela, meditarmos, vocês numa só voz, lessem os versículos de número 21 e 22. 1, 2, 3, podem ler. Amém, louvado seja Deus. Que maravilha, irmãos, nós temos diante de nós. Irmãos, foi Paulo quem escreveu essa carta, endereçada aos crentes de Éfeso. Essa carta provavelmente é uma carta circular, mas há algumas evidências na carta que mostram que Paulo tinha algumas questões específicas a serem tratadas, e ele então estava tratando alguns irmãos ali de Éfeso, algumas questões na igreja de Éfeso, e Paulo ele tinha um grande carinho por esses irmãos. E Paulo ele escreve essa carta baseado em informações que ele recebeu. Ele recebe informações, ele sabe a situação dos crentes de Éfeso, ele sabe como está a igreja, e baseado nisso, então, ele escreve essa carta aos Efésios. Assim acontece com os crentes de Colossos, assim acontece com os crentes de Roma. Ele tem algumas informações, ele nunca tinha estado com aqueles irmãos, mas ele tinha. Os irmãos da Galácia. Assim acontece, e não é diferente com os irmãos de Éfeso. Paulo, então, sabia sobre eles. Paulo se interessava por eles. É por isso, inclusive, que Paulo escreve uma carta a esses irmãos. Paulo tira tempo, Paulo se esforça para escrever da melhor maneira possível a carta que nós temos aqui diante de nós para esses irmãos de Éfeso. Mas Paulo sabe do amor que esses irmãos também têm pelo apóstolo. Então o apóstolo Paulo ele vai dizer o seguinte, aí no início do versículo 21,
e para que saibas também a meu respeito e o que faço. Ou seja, eu sei a respeito de vocês, eu me importo com vocês e tenho notícias de vocês. Agora, para que vocês se inteirem acerca de mim, do que está acontecendo, do meu ministério, o que estou fazendo, eu vou escrever para vocês, eu estou escrevendo e também vou mandar notícias por meio do nosso irmão Tíquico. É isso que Paulo está fazendo. Paulo sabe do interesse dos irmãos, do amor desses irmãos por ele. Ele diz na sequência, de tudo vos informará Tíquico. E logo mais eu quero falar um pouquinho de Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor. Ele diz no verso 22, foi para isso que eu vou-lo enviei, para que saibais a nosso respeito. Mais uma vez ele enfatiza, eu estou enviando Tíquico para que vocês saibam a nosso respeito. E ele console o vosso coração. Eu acho maravilhoso essa parte. Para que vocês entendam o que está passando conosco. E eu imagino aqui que os crentes de Éfeso estivessem preocupados. Aliás, o apóstolo Paulo estava preso. O apóstolo Paulo escreve de uma prisão. Imagine como os crentes de Éfeso poderiam receber essa informação. O apóstolo está preso. Será que isso não poderia trazer desânimo para o coração dos crentes de Éfeso? Então Paulo envia Tíquico, e Paulo é pastor, irmãos. Alguns têm a teoria, ou creem na teoria de que o apóstolo Paulo, ele resolve dar informações por meio de Tíquico, porque naquele tempo eles não tinham papel como nós temos, facilidade de impressão como nós temos, né? Eles usavam pergaminhos, e os pergaminhos eram caros, então alguns vão dizer que o apóstolo Paulo manda informações por Tíquico porque tinha acabado o pergaminho ou algo dessa natureza. Mas, irmãos, eu creio que o apóstolo Paulo ele faz isso por causa do coração pastoral dele. O apóstolo Paulo tem notícias importantes para esses irmãos e ele sabe que essas notícias são importantes de serem dadas olho no olho. E Tíquico era alguém de confiança do apóstolo Paulo. É por isso que ele diz, ele sabia que Tíquico era um bom pastor, que Tíquico ia dar essas informações pastoreando o coração desses irmãos. É por isso, inclusive, que ele vai dizer que Tíquico consolaria, e ele console o vosso coração. Essa palavrinha aqui, console, é o verbo parakalesei. Esse verbo vem da palavrinha do radical parakaléu. E é interessante porque esse verbo significa chamar para o lado, ou também pode significar fortalecer ou encorajar. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é o seguinte, eu vou mandar Tíquico e ele vai animar o coração de vocês, ele vai encorajar vocês, ele vai pastorear e fortalecer o coração de vocês. Recebendo essas notícias, ao invés de vocês desanimarem, Tíquico vai pastoreá-los para que vocês sejam fortalecidos e permaneçam encorajados. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. E, obviamente, irmãos, o apóstolo Paulo tinha um grande amor por esses irmãos de Éfeso. Se vocês depois derem uma lida no capítulo 19 de Atos dos Apóstolos, vocês vão ver que o apóstolo Paulo foi um dos grandes responsáveis pela plantação da igreja em Éfeso. Paulo esteve um período lá. Paulo pregou nas sinagogas. Paulo pregou numa escola de Tirano, lá em Éfeso. Pessoas se converteram ao Senhor Jesus. No ministério de Paulo, a igreja foi sendo formada e Paulo foi pastoreando aqueles irmãos, convivendo com aqueles irmãos. Ele criou um carinho muito grande com os irmãos daquela igreja, e a igreja também com ele. Se vocês se lembram bem, nós estudamos há pouco o livro de Atos dos Apóstolos. Em Atos capítulo 20, nós vemos o apóstolo Paulo em Mileto, mandando chamar os presbíteros de Éfeso, porque ele queria se despedir. Paulo iria para Jerusalém, teria um tempo difícil. Paulo sabia que poderia nunca mais ver aqueles irmãos. Então ele chama os presbíteros de Éfeso, e nós temos uma cena maravilhosa sendo descrita, onde o apóstolo Paulo ora de joelhos na praia de Mileto, junto com os presbíteros, e eles choram juntos. Homens se abraçando e chorando porque se amavam. Paulo sabia do carinho daqueles irmãos, e por ter um carinho por eles, Paulo queria que o coração deles ficasse encorajado, animado. Então ele manda esse homem chamado Tíquico. Que interessante, né, irmãos?
Interessante, eu gostaria de já pensar com vocês em algo aqui. Olhando para esse texto, eu fico pensando como nós temos vivido como igreja do Senhor. Será que entre nós, essa igreja local, Igreja Presbiteriana Redenção, nós temos demonstrado amor, afeto uns pelos outros? Será que você sentiria falta do seu irmão se seu irmão fosse para longe? E você talvez pensasse, será que eu vou ver esse irmão em algum momento? Será que você sentiria falta do irmão que está aí do seu lado, talvez na cadeira de trás? Você sente saudade do seu irmão, da sua irmã em Cristo? Você se preocupa com o coração do seu irmão, com o pastoreio? Se ele está abatido, se ele está entristecido, isso te entristece, te preocupa a ponto de você fazer um movimento em direção dele para saber como ele está, e talvez ser um instrumento de pastoreio, de encorajamento ao seu irmão. É algo que temos que pensar, irmãos. Nós não podemos ser igreja apenas com nomes no hall de membros da Igreja Presbiteriana Redenção. Temos que viver como igreja do Senhor. Temos que nos amar de fato e de verdade, nos importarmos uns com os outros. E nós, nessa igreja local, temos que ter mais cuidado, porque a igreja vai crescendo em número, e nós precisamos que a membresia entenda o pastoreio mútuo, a preocupação, a relevância que uns têm na vida dos outros. E assim nós nos pastorearmos, nos amarmos na prática. Na prática. É isso que Paulo está fazendo aqui, e há essa preocupação com esses irmãos. Agora vamos falar um pouquinho de Tíquico. Tíquico, quem é esse homem chamado Tíquico? Você já ouviu falar desse homem, Tíquico? Nome diferente, não é verdade? Tíquico, irmãos, era um amigo de Paulo. Um amigo, um irmão, companheiro de ministério. Era um grande amigo e era um mensageiro de confiança do apóstolo Paulo. Esse homem chamado Tíquico, ele foi o principal portador tanto da carta escrita aos Efésios, aos crentes de Éfeso, aos crentes de Colosso e também a Filemon. Ele foi o portador. Ele caminhava com o apóstolo Paulo, ele acompanhou Paulo em diversas missões, empreitadas missionárias. Ele foi enviado, por exemplo, por Paulo para algumas missões. Quando ele escreve, por exemplo, Paulo escreve a carta a Timóteo, segunda carta a Timóteo, ele pede que Timóteo vá visitá-lo, vá estar com ele em Roma, e ele diz, eu vou enviar Tíquico para que você possa vir. Então Tíquico tinha uma grande relevância. Assim aconteceu também com Tito, quando estava em Creta, e ele diz, eu vou enviar Tíquico para estar com você, ou melhor, para que esteja com a igreja em Creta, para que você esteja aqui comigo. Então ele era um grande companheiro, e eu acho isso maravilhoso, irmãos. Ele era um irmão amado, ele chama Tíquico de irmão amado. Além de irmão, nós já presumimos que devemos amar uns aos outros como irmãos. Ele diz, irmão amado, e chama esse homem de fiel ministro do Senhor. Sabe aquele homem que você olha para ele e diz, esse é um servo de Deus, esse é um homem de Deus? Esse era Tíquico. Ele era um ministro, a palavrinha ministro aqui é a tradução da palavra diáconos, que significa servo. Era um fiel servo de Cristo, um servo fiel do nosso Senhor. Que maravilha, que bom devia ser estar na presença desse homem, que bom devia ser caminhar com esse homem e poder contar com esse homem chamado Tíquico. E sabe o que eu acho maravilhoso? Que nós temos aqui o exemplo de Tíquico, mas o apóstolo Paulo, se você olhar, principalmente no final das suas cartas, ele sempre estava acompanhado. Depois dê uma lidinha no último capítulo da carta de Paulo aos Romanos. Tantos nomes sendo citados. Paulo saúda tantos irmãos, chamando-os pelo nome, e ele manda saudações de irmãos que estavam com ele. E são tantos nomes também. Isso é maravilhoso, irmãos. Sabe por que isso é maravilhoso e o que isso nos ensina? Que nós somos o corpo de Cristo. E que não há espaço para carreira solo. Que nós devemos depender uns dos outros. E dependendo uns dos outros, nós vamos mais longe. Nós damos mais frutos, nós somos instrumentos mais afiados nas mãos do Senhor neste mundo.
nós brilharemos mais à luz de Cristo. Nós precisamos uns dos outros como igreja. Nós precisamos, irmãos, ter a oportunidade de nos amar como irmãos em Cristo. Nós devemos ter a intencionalidade de caminharmos juntos, nos importarmos uns com os outros, levarmos irmãos em Cristo para a nossa casa, visitar irmãos em Cristo nas suas casas, devemos conviver, devemos caminhar, devemos pensar na missão que o Senhor nos deu juntos, incentivando, encorajando uns aos outros. Paulo, irmãos, foi um nome proeminente na plantação de igrejas, na edificação de igrejas, mas Paulo jamais teria tido a relevância que teve e seria instrumento nas mãos do Senhor se não estivesse cercado de homens de Deus. Não seria. Podia ser que essa carta não chegasse aos crentes de Éfeso e edificasse. Nós estamos estudando, olha que conteúdo precioso que os crentes de Éfeso receberam por causa de um homem chamado Tíquico, que nem sabemos muito a seu respeito. Trabalhando mais no anonimato, atrás das cortinas, ele foi extremamente importante para que essa carta chegasse à mão desses irmãos. E não somente na mão deles, mas na nossa mão. Se não fosse Tíquico, não estaríamos estudando a carta de Paulo aos Efésios. Vocês percebem a importância desse irmão? Ele tem uma importância que ecoa em toda a história da igreja cristã, porque essa carta foi registrada e hoje nós podemos meditar nesse texto inspirado, palavra do Senhor. Que maravilha, irmãos! Nós podemos contribuir uns com os outros. Nós podemos contribuir para que a nossa igreja local seja relevante. E aqui, quando eu digo relevante, não é nos termos da modernidade, não, relevante de maneira que, de fato, o nome do Senhor seja glorificado através desta igreja. E você deve ter participação nisso. Você deve ter participação nisso. Como é bom ser igreja, irmãos. Como é bom usufruir desse negócio chamado igreja e viver igreja de verdade. Eu me lembro, irmãos, quando, algum tempo atrás, estava eu e minha família no Rio Grande do Sul, e nós estávamos revitalizando e plantando igrejas ali, e Deus nos deu a graça de estar ali servindo o Senhor. Mas, irmãos, primeiro ponto, se não fosse a igreja do Senhor, não só a nossa igreja local, mas irmãos em Cristo que nos ajudassem, nós não conseguiríamos estar ali. A igreja não tinha arrecadação suficiente para pagar um pastor, para que ele cuidasse da sua família e pudesse pastorear. Se não fosse outras igrejas se tornando parceiras, se não fosse outras igrejas locais indo conosco, nos ajudando em oração e parceria, inclusive financeira, não poderíamos estar ali. E aquela igreja, irmãos, amada igreja do Senhor ali, creio eu que mais um mês sem pastor teria fechado as portas. Então olha a importância de irmãos que nos ajudaram a estar ali. E aquela igreja está no processo de revitalização. Que maravilha! Quantos momentos eu me vi um tanto quanto abatido, num campo difícil, irmãos ligaram, mandaram mensagem, outros compraram passagem. Quantas visitas nós recebemos enquanto estávamos no Rio Grande do Sul. E como meu coração foi fortalecido, encorajado. Eu experimentei, irmãos, do cuidado da igreja do Senhor. É maravilhoso ser igreja. Eu me lembro que nesse período dessa catástrofe, enchentes, tomando conta de todo o estado, cidades, a nossa lá ficou ilhada, alguns bairros debaixo d'água. Estava adentrando a madrugada e orando pelo estado do Rio Grande do Sul, e Deus me deu um desejo muito grande, colocou no meu coração o desejo de fazer uma campanha que eu chamei de SOS, na madrugada preparando tudo, SOS Cachoeira do Sul. Eu imaginava que eu ia arrecadar, quem sabe, uns 10 mil reais para ajudar algumas famílias próximas ali. Irmãos, a igreja do Senhor se mobilizou. No Brasil e igrejas de fora do Brasil, nós arrecadamos mais de 300 mil reais. Essa igreja local nos ajudou. Nós podemos, inclusive, tirar famílias da beira do rio, em estado de risco, e colocar em outro lugar da cidade, construir casas. Olha que maravilha, porque a igreja do Senhor se mobilizou. Vocês acham que a nossa igrejinha lá teria condições sozinha? Não, mas irmãos se mobilizaram. Isso é a igreja do Senhor, irmãos. Nós podemos comprar tintas, geladeira para quem perdeu geladeira, cama, armário, porque a igreja do Senhor se mobilizou.
E com isso tivemos a oportunidade de entrar em muitas casas e pregar o Evangelho de Jesus Cristo, porque a igreja do Senhor estava presente ali conosco. Que maravilha! Isso não é maravilhoso? Me lembro que quando voltamos, por causa da situação de saúde do meu filho, irmãos, nós tivemos perdas, foi impactante, a nossa volta foi um tanto quanto abrupta. Tivemos, inclusive, perdas financeiras, tivemos que vir embora, minha família já estava aqui, eu vim embora. Irmão, se não fosse a igreja do Senhor nos dando acolhimento, cuidando de mim, da minha família aqui, eu não sei o que seria de nós. Nós fomos encorajados, muitos irmãos nos visitaram no hospital, quase 90 dias de UTI com o Elias, alguns irmãos ficaram com os nossos outros filhos, cuidaram, a igreja se mobilizando. E perdoem usar a minha própria vida de exemplo, mas é para dizer, eu experimentei, e eu estou dizendo como alguém que experimenta o amor da igreja do Senhor, o convívio, a graça de ser a igreja do Senhor, é maravilhoso, irmãos. Será que eu teria fôlego para continuar pastoreando, se não fosse a igreja do Senhor? Como estaria a minha família? Vocês percebem a importância da igreja, uns na vida dos outros. Eu sei que muitos aqui poderiam subir aqui e contar as bênçãos que é ser igreja do Senhor, o cuidado da igreja do Senhor. Vivamos, irmãos, esse amor como irmãos em Cristo. Nos chamamos de irmão, nos chamemos não como mero jargão, mas entendendo que de fato somos irmãos no Senhor, filhos do mesmo Pai, adotados em Cristo Jesus, membros do mesmo corpo. O apóstolo Paulo, nessa mesma carta, capítulo 4, nós vimos isso, ele vai falar da unidade da fé, que nós somos um só corpo, temos um só cabeça, um só Espírito que habita em nós, um só Senhor e Pai de todos nós. Ele vai falar dos diversos dons espirituais que há na igreja, de alguns dons espirituais, e nessa diversidade de dons, esses dons, um dos grandes propósitos dos dons é a edificação da própria igreja. Nós precisamos, cada um de nós temos dons dados pelo Senhor, e nós precisamos usar para que a igreja do Senhor seja edificada. E com isso nós somos mais santificados, nós avançamos em sermos moldados à imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo chega a dizer que haviam muitos que estavam como meninos, e ele usa esse termo para falar de imaturidade. Havia alguns cristãos imaturos porque não conviviam e não viviam nessa troca de dons. Os dons que Deus me dá devem ser usados para a edificação da igreja. Os dons que Deus dá para o Myron devem ser utilizados para a edificação da igreja. O dom que Deus dá para a Carol deve ser utilizado para a edificação da igreja. O dom que Deus dá para a Isabela deve ser usado para a edificação da igreja. E assim nós vamos nos edificando, nos valendo dos dons uns dos outros. Você usa o seu dom para edificar e você é edificado pelo dom do seu irmão. Mas para isso precisamos viver como igreja. Se nós chegarmos aqui todos os domingos e até usarmos, graça e paz, irmãos, e no final boa semana, nós não vamos conseguir usar os dons uns com os outros. Nós precisamos nos relacionar, conviver, nós precisamos nos esforçar, irmãos. Nós precisamos nos esforçar. Nós precisamos abrir a porta da nossa casa, nós precisamos abrir espaço na nossa agenda. Mas pastor, os nossos dias são complicados, a vida é corrida demais. A carga horária de trabalho é muito longa. Eu preciso me especializar mais, eu preciso dar um jeito de melhorar o meu currículo. Irmãos, o ensino das Escrituras ele é supracultural. Eu sei que a vida é corrida, eu sei que há muitas coisas e dá para fazer muitas coisas, mas nós não podemos negligenciar o que as Escrituras nos ensinam. E se hoje é impossível eu viver esse amor com os meus irmãos, eu preciso repensar a minha agenda, as minhas prioridades, a maneira que tenho vivido. Nós precisamos repensar. Ou repensamos ou pegamos algumas páginas das Escrituras e rasgamos. Não tem valia para nós, a cultura e o ritmo de vida é o que dita a minha vida, a minha caminhada. Não, irmãos, nós precisamos conviver como igreja.
Nós precisamos dar um jeito, nós precisamos nos esforçar. E só assim poderemos demonstrar verdadeiro amor uns pelos outros. Só assim poderemos ser usados na vida uns dos outros. Só assim poderemos dar mais fruto nesse mundo, porque estamos vivendo como igreja do Senhor. Não adianta só dizer, nós amamos a Deus, se não amamos o nosso irmão e não demonstramos esse amor na prática. Como diz o apóstolo João na sua primeira carta, capítulo 4, versos 20 e 21, se alguém disser, amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Como é que eu vou amar na prática se eu não tenho qualquer tipo de convívio? Irmãos, cá entre nós, nos nossos dias é tentador vivermos um individualismo. Talvez com o avanço da tecnologia, com tantas opções que nós temos de distrações, entretenimento, a gente tem uma sensação de conforto, a gente tem uma sensação de satisfação que essas coisas dão, que muitas vezes nós não sentimos falta de estarmos uns com os outros, de fazer uma ligação, de marcar um horário, um almoço, para estarmos uns com os outros. Nós precisamos pensar sobre isso. São desafios que nós vivemos nos nossos dias. E se o Senhor nos fez para viver nesses dias, nós precisamos pensar nos desafios dos nossos dias. Senão seremos sugados, senão seremos engolidos, e aí não teremos como praticar esse amor, não teremos como viver essa fraternidade na prática, não teremos. Então precisamos pensar seriamente sobre tudo isso, irmãos. Precisamos pensar seriamente sobre tudo isso. Precisamos ajustar a nossa agenda para talvez fazer um esforço e estar em algum grupo de discipulado que a igreja oferece, algum grupo familiar. Jovens, esforcem-se para arrumar tempo na agenda para conviver com os outros jovens da igreja. Oportunidades que nós temos são nas nossas programações. Louvado seja Deus que lá no acampamento nossos irmãos têm convivido esses dias. Quão maravilhoso é, irmãos, o convívio em retiros assim, que aí não tem como, né? Nós saímos da rotina mesmo e não tem como, e é maravilhoso, e a gente volta maravilhado e quer viver isso aqui, mas logo vai se esquecendo. Precisamos nos esforçar. Precisamos nos esforçar para que faça sentido quando eu olho para você e digo, meu irmão, minha irmã, irmãos. Quando nós nos chamamos de irmãos, isso deve fazer sentido na prática. Poderia continuar aqui com mais aplicações, mas o tempo avança, irmãos. Então eu gostaria de pular para o segundo ponto. Além de entendermos que somos irmãos, que somos igreja do Senhor e devemos nos amar, o texto mostra para nós, e é necessário nessa caminhada, para que tenhamos sucesso na caminhada cristã, nessa peregrinação, nós precisamos também do Senhor conosco. Nós precisamos do Senhor conosco. E esse ponto eu chamei de graça e paz, porque são os termos que ele vai usar na saudação tão conhecida do apóstolo Paulo. E eu vou pedir para que vocês leiam versículos 23 e 24. 1, 2, 3, podem ler. Amém, louvado seja Deus, que maravilha, irmãos. O apóstolo Paulo, ele começa essa carta saudando os irmãos com a graça e com a paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. E agora ele termina com a paz e a graça do Senhor. Com a paz, amor, com fé e a graça do nosso amado Salvador. Ele começa com graça e termina com graça. E sabe o que é interessante? Nessa saudação do apóstolo Paulo, nós percebemos que aqui há uma espécie de resumo dos temas principais da carta, nessa saudação do apóstolo Paulo. Esta bênção, ela resume alguns temas principais dessa carta. E eu gostaria de ver isso com vocês, começando pela paz que ele deseja, como uma espécie de oração, uma bênção derramada sobre a vida desses irmãos. Ele deseja a paz do Senhor. Ele diz aí, no verso 23,
A paz seja com os irmãos. A paz seja com os irmãos. É interessante, irmãos, que essa paz aqui, ela significa algumas coisas. A primeira coisa que está embutida aqui nesse desejo de paz é a paz com Deus. Paz com Deus. E esse é um tema da carta. A carta de Paulo aos Efésios vai mostrar que nós éramos inimigos de Deus. Outrora, nós éramos filhos da ira. Nós estávamos mortos, ele vai dizer isso no início do capítulo 2, nos nossos delitos e pecado, mas ele nos deu vida. Ele nos deu vida, e quando ele diz que ele nos deu vida em Cristo Jesus, nós estávamos apartados, mortos em nossos delitos e pecados. E Deus, de maneira justa, deve condenar o pecador, ele não pode conviver com o pecado e necessariamente com o pecador. Então é necessário um meio de reconciliação. É necessário que esse que está morto espiritualmente, ele receba vida. E em Cristo Jesus, o Senhor nos dá vida. E nós somos reconciliados com Deus. Esse é o significado da paz com Deus. Já não somos mais vistos como inimigos, mas agora como filhos adotados em Cristo Jesus. Somos da família de Deus. Podemos chamar Ele de Pai, chamar o nosso Senhor Jesus de irmão mais velho, porque Ele nos inseriu, nos enxertou nessa família, e agora nós temos paz com Deus, e não há nada mais precioso do que ter paz com Deus, irmãos. Não há nada mais desesperador do que ser inimigo de Deus, estar em guerra com Deus, mas quando temos paz com Deus, isso é maravilhoso, e isso gera outro tipo de paz, que também está embutida aqui nesse desejo de Paulo, que é a paz de Deus. Se eu tenho paz com Deus, como lemos inclusive no Salmo, não precisamos temer mais nada. Não precisamos ter medo neste mundo. Não precisamos, sabemos que estamos em uma guerra espiritual, mas se temos paz com Deus, nós temos a paz de Deus e podemos descansar. Podemos ter o coração, ou a segurança no nosso coração, independente das circunstâncias. O mundo pode cair, pode chover canivete, pode vir meteoro em direção da terra. Alguns têm medo de se levantar uma nova ordem mundial, pode vir, nós podemos ter a paz de Deus. Nós temos medo de abuso por parte de judiciário, legislativo, ou seja lá o que for, não precisamos, porque nós temos a paz de Deus. Se temos paz com Deus, nós temos a paz de Deus, e podemos descansar seguros nas mãos do nosso Deus, independente das circunstâncias, irmãos. E se nós temos paz com Deus e a paz de Deus, nós devemos ter paz uns com os outros. É outro tema da carta de Paulo aos Efésios. Se havia uma parede de separação entre judeus e gentios, em Cristo somos um só. E agora podemos exercer esse amor, tendo paz uns com os outros. Que maravilha, irmãos. Permitam-me passar rapidamente aqui, relendo alguns textos da carta de Paulo aos Efésios, que destacam essas verdades que acabei de dizer. 1 capítulo 2, verso 1, ele diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Olha só, Ele vos deu vida, essa paz com Deus foi dada aos crentes, aos eleitos do Senhor. Ele vai dizer ainda no capítulo 2, versículos 14 a 17, olha só que interessante, o que ele vai dizer? Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. Jesus é a nossa paz. E tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ele a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros, que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Louvado seja Deus, nós somos o povo que tem paz uns com os outros, e evangelizamos, pregamos o evangelho da paz, que pode reconciliar outros. Os eleitos de Deus vão sendo reconciliados, e Deus vai nos usando para levar essa mensagem de paz, de reconciliação. Que maravilha, irmãos! Nós somos o povo da paz de fato. Capítulo 4, verso 3, olha o que o apóstolo Paulo vai dizer.
esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Nós devemos nos esforçar para manter essa unidade do Espírito no vínculo da paz. Por sermos o povo da paz, precisamos ser pacificadores. E aqui ele está falando do rebanho, no meio do corpo de Cristo. E ele ainda vai dizer no capítulo 6, verso 15, mais uma vez acerca desse evangelho da paz, ele diz: calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Nós temos paz com Deus, paz de Deus, e devemos viver em paz uns com os outros. E é isso que o apóstolo deseja, irmãos, e nada mais precioso. Que maravilha é ter essa paz. Eu desejo essa paz para vocês. Nós precisamos desejar uns para os outros essa paz. E ele vai dizer que essa paz, além dessa paz, aqui tem embutido mais um elemento que ele chama de o amor. Paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Ele deseja paz e também esse amor com fé. Isso é interessante, esse é outro tema destacado na carta, esse amor fraternal, esse amor entre os irmãos. O povo de Deus também é conhecido como o povo que ama, porque foi amado pelo Senhor. E esse amor, irmãos, é fruto da fé. Por sermos o povo que crê nesse evangelho, um dos frutos é que agora nós amamos. Porque fomos amados primeiro, nós amamos o Senhor e amamos o nosso próximo. O nosso próximo começa por nossos irmãos na fé, mas a Escritura vai ensinar que devemos amar até os nossos inimigos. Nós somos o povo do amor. E esse amor deve ser derramado sobre nós, e ao ser derramado sobre nós, agora nós proclamamos esse amor, nós vivemos esse amor, nós amamos de fato, como fruto da nossa fé, entendendo que o Senhor morreu por nós, que o Senhor Jesus resolveu nos amar, que o Senhor Jesus abriu mão da sua glória e veio a esse mundo por amor. Então nos amou a ponto de dar a sua própria vida e provou o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E por fim o apóstolo Paulo vai desejar a graça. Ele diz no verso 24: a graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. Que a graça seja com o povo de Deus. A graça, irmãos, é o favor imerecido da parte de Deus. E esse é um tema proeminente na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. A graça. Talvez vocês se lembram bem de um texto bem conhecido, Efésios capítulo 2, verso 8, somos salvos pela graça. Sabe por que nós estamos aqui como igreja do Senhor? Podemos adorar o nosso Deus, porque Ele derramou graça sobre nossas vidas. E é porque fomos agraciados que nossos olhos foram abertos. A graça dele nos alcançou irresistivelmente, nossos olhos foram abertos, fé foi gerada no nosso coração, nós fomos regenerados, respondemos, recebemos vida por causa da graça do Senhor que foi derramada sobre nós. E agora somos o povo do Senhor. Se você foi salvo, não há mérito, há graça da parte de Deus. E o capítulo 1 vai mostrar isso de maneira muito clara. É graça de Deus e é do Deus triuno. Foi Deus, irmãos, Deus Pai, quem elegeu cada um dos seus antes que o mundo houvesse. Antes que você fizesse qualquer coisa, sabendo que você seria um miserável pecador, Ele resolveu te eleger. Isso é graça. Você não fez por onde? A única coisa que cada um de nós merecíamos pelas nossas próprias obras era a justa condenação de Deus para toda a eternidade. Mas Ele derramou graça abundante. Ele resolveu nos agraciar, começando pela eleição. Por causa do grande amor com que nos amou, Ele nos predestinou para a vida. Que maravilha, irmãos. Mas não somente isso. Na plenitude dos tempos, Jesus Cristo se fez homem. O próprio Deus se encarnou, se fez homem para nos representar diante do grande juiz. Para que nós fôssemos justificados, precisávamos do representante humano. E o próprio Deus se fez homem. A pessoa de Jesus Cristo, Ele veio a esse mundo. E na cruz Ele nos deu redenção. Na cruz Ele nos redimiu. Na cruz Ele pagou os nossos pecados. Isso é graça, você não fez nada, Ele fez tudo. E como se não bastasse, Ele nos outorgou
o outro Consolador, o Espírito Santo, que habita em nós, o penhor da nossa herança, que é a garantia de que vamos ser preservados até o fim, sustentados. Além de iluminar os nossos olhos, para que cresçamos no Evangelho, o Espírito Santo ele habita em nós, e é Ele que nos sustenta firmes. É Ele que, quando nós caímos, nos coloca de pé novamente. É Ele que nos faz andar no caminho correto. É Ele que nos faz ter inclinações santas. Ou seja, irmãos, do início ao fim, a salvação é obra do Deus triuno. É graça de Deus. E esse é um tema muito proeminente na carta de Paulo aos Efésios, e ele deseja que essa graça seja derramada na vida desses irmãos. Em resumo, irmãos, esse desejo de paz e graça do Senhor é o desejo que o apóstolo tinha de que eles fossem cheios do Espírito Santo, de que eles tivessem a presença do Senhor com eles, de que eles caminhassem guiados pelo Senhor, de que eles vivessem de maneira santa na presença do seu Deus. Irmãos, e se nós vivermos dessa maneira, nós caminharemos bem. Se nós caminharmos em paz com Deus, na paz do Senhor, vivendo em amor, com a graça do Senhor sendo derramada em nós, não há dúvidas de que seremos bem-sucedidos nessa terra. E quando eu digo que seremos bem-sucedidos, eu não estou dizendo que você vai ter o carro do ano, casa própria, o melhor emprego, mas você vai honrar o seu Deus na sua vida. Ainda que você vá para uma forca, ainda que você vá ser martirizado, você vai honrar o seu Deus. Ainda que você perca os seus bens, ainda que você perca a sua família, ainda que você não tenha boa saúde, se você tiver a graça e a paz do Senhor derramada sobre sua vida, o Senhor com você te conduzindo, você vai glorificar o seu Deus, e sua vida vai ser aproveitada da melhor maneira possível nessa terra, enquanto Deus tem te dado vida. Que maravilha, irmãos, é termos a graça e a paz do nosso Deus. Até mesmo a vida como irmãos em Cristo, até mesmo a vida como igreja, serve para que a graça e a paz do Senhor seja derramada no meio do povo de Deus. Quando somos edificados, é Deus derramando a sua paz e a sua graça sobre a igreja. Nós precisamos da igreja do Senhor. E precisamos, acima de tudo, do Senhor da igreja conosco, nos conduzindo, derramando graça e paz sobre nossas vidas. A maior necessidade, irmãos, de todos os homens, inclusive de nós, cada um de nós, é da graça e da paz do Senhor Jesus conosco. Se temos Cristo, temos tudo. Se temos Cristo, nele nós somos mais que vencedores. Se temos Cristo, temos aquilo que é suficiente para vivermos a vida nessa terra. Nós vivemos em tempos em que coisas que não são tão necessárias assim, nós acabamos entendendo que elas são necessárias, nos desesperamos por coisas que não são tão necessárias assim. Gostaria de dizer para você, se desespere por ter aquilo que é mais necessário. Se desespere no bom sentido, corra atrás, faça como salmista. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor para todo sempre. E a gente sabe bem, acabamos de estudar o livro de Êxodo, habitar na casa do Senhor significa andar na sua presença, estar na sua presença. É isso que a gente precisa, irmãos, e que esse seja o nosso anelo. Como o salmista Davi, no Salmo de número 27, que lemos na liturgia, que o nosso maior anelo seja buscar a presença do Senhor. Mais do que qualquer outra coisa, que sejamos o povo que busca a face do Senhor, que busca viver na presença do Senhor, que busca caminhar com o nosso Deus. É isso que necessitamos, irmãos, como igreja do Senhor. Eu poderia resumir o sermão de hoje com uma pequena estrofe da música dos 3 palavrinhas, que eu decorei por causa dos meus filhos. Não sei quem gosta de 3 palavrinhas aí, mas essa aqui é boa. E diz assim: eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo até o fim. Irmãos, que a graça e a paz do nosso amado Salvador Jesus seja derramado sobre nossas vidas. Vamos nos colocar de pé?
e vamos cantar